Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Hoje a gente falou da meditação reconhecendo minha chama divina, né? Então, todo mundo falou, né, aqui, compartilharam as experiências. Essa meditação, ela é muito gostosa de ser feita, é um exercício de observação profunda, né, de si mesmo, de concentração, uma autoobservação de todos os nossos estados, né, de todos os nossos corpos, o físico, o mental, o energético, o espiritual. Então essa observação ela vai nos convidar a um retorno, né? A olhar de volta para dentro, para o nosso ser, para o nosso eu, uma conexão mais profunda, né? Com esse eu maior, com o nosso eu interior, buscando a nossa essência, né? Essa força realizadora que cada um já trouxe, mas que ela precisa ser ativada e a ativação dela vem a partir dessa conexão que tem que ser estabelecida pelo coração, né? Então, quando a gente fala em coração, automaticamente a gente já pensa em vida, a gente pensa nos batimentos, nos pulsos, né? No pulsar da vida. Então, é um pulsar mesmo, no sentido de contrair e relaxar. A vida é pura energia e é um constante pulsar, né? Que vai acontecer em vários níveis. Então, a gente tem desde o pulsar do coração, o pulsar da circulação sanguínea, da circulação linfática, desde a boca até todos os movimentos que vão acontecer no sistema digestivo, né? Os movimentos peristálticos. Então, todos esses movimentos são grandes pulsos, né? Grandes pulsares do nosso organismo que vão manter tudo organizado. Da mesma forma, a gente tem um pulso na nossa mente, né? Um pulsar constante alimentar, onde o cérebro também vai ter dentro dele, né? Eu acho que se desse para enxergar, nós veríamos várias descargas elétricas acontecendo, né? E milhares de conexões se formando, enviando informações ao corpo inteiro via sistema nervoso. Para quem já viu o sistema nervoso em livros, parece uma grande rede de fios e conexões, né? Então, imagina que se cada fio tivesse uma cor, faltariam cores, porque é muito fio, né? Muita descarga que acontece no nosso corpo o tempo inteiro. Tudo isso é pulsar, né? Essa pulsação do cérebro de enviar informações, né? Para o nosso corpo, informações vindas da onde? Pensamentos, emoções, a partir daqueles movimentos, de tudo que acontece do lado de fora, de tudo que a gente pensa, de todas as emoções que a gente sente. Pensou muito na emoção, virou sentimento, cristaliza, tem outros tipos de pulso, enfim. Tem todo um pulsar que acontece em todos os corpos, em todos os níveis, né? E esse movimento do pulsar nos leva em direção à vida. A vida é movimento puro, né? Então, as emoções também pulsam em pura manifestação de energia, né? E vão fazer o que? O nosso campo eletromagnético se manifestar, né? Porque conforme o que eu estou sentindo, eu amplio a minha condução magnética aqui extracorpórea, que vai criar a nossa vibração. Então, ou seja, conforme eu estou me sentindo aquele dia, conforme a minha emoção, o meu sentir, conforme o meu pulso interno, eu determino o meu pulso externo também, né? Então tem gente que fala assim, mas eu me sinto um pouco invadida por energias externas, será que a minha aura tá meio, né, tá um pouquinho enfraquecida? Então, mas quem determina isso somos nós. Nós mesmos determinamos isso. Então, nos cabe a consciência de prestar atenção como está a minha vida interior, né? E essa vida interior vai determinando como fica a minha vida exterior, né? Porque quanto mais forte dentro, mais forte fora. E essa é lógico que oscila, né? Em alguns momentos a gente precisa recolher, precisamos cuidar. A meditação vai manter esse campo áurico mais forte, cheio, mais expandido, né? Mais fortalecido. Ou seja, esse pulsar, né, de todos os corpos e sistemas, eles são interpretados por uma sede, por um local pontual do nosso corpo, do nosso templo, que é o nosso coração. Eu disse anteriormente que, segundo a medicina chinesa, o coração ele é a sede da alma, ele é conhecido como Shen, né? É a própria alma,
é a nossa grande central de envio e recepção de comandos e a nossa maior morada, né, que vai abrigar todo o potencial que a gente trouxe para realizar a nossa vida. Sendo assim, quando a gente para se observar, para olhar para dentro, para perceber a si mesmo a partir da respiração, a percepção, né, dessa expansão de energia, a gente começa a perceber que existem sentidos, que existem sensações, que existem sistemas em nós que a gente nunca tinha percebido ou reparado antes. E aí a gente passa a perceber que o pulsar interno, ele não é diferente do pulsar externo. A natureza também tem o seu pulso, né? E é um pulsar constante. A natureza, com as suas estações, com seus movimentos, com seus elementos, é um pulsar constante, é ritmado, né? Então, novamente trazendo a visão da medicina oriental milenar, assim como os elementos regem do lado de fora, eles também regem do lado de dentro, assim como o movimento das ondas, das cachoeiras, que representam dentro o fluxo dos líquidos, né, do nosso corpo, os ventos representando o elemento ar, né, a rapidez dos nossos pensamentos, as conexões que acontecem, o fogo, né, ou o sol durante o verão, que vai representar os movimentos de expansão para a vida, né, aquela euforia de viver lá da adolescência, as paixões, né, ou esse calor, né, que apenas sustenta a vida, representados pelo elemento fogo, né, que vai reger o coração. Ou então na euforia, quando vem o frio, né? E dentro a gente precisa resfriar algumas emoções, né? Quando estamos extremamente tomados por um fogo interno, conforme diz lá os mestres da acupuntura, para que esse fogo não queime todos os sistemas. Por exemplo, crises de ansiedade podem se transformar em dores terríveis de estômago, enxertia e outras crises por aí, né? Então, um elemento em desequilíbrio desequilibra todos os outros. Enfim, é necessário observar esse pulsar e trabalhar no equilíbrio constante, né? E eu diria que diário, porque é um exercício de consciência. E quanto mais a gente tem consciência sobre tudo isso, maior a nossa presença para a vida. Sendo assim, todos os corpos, né, físico, energético, mental e emocional, vão pulsar o tempo inteiro e vão apresentar esses movimentos da natureza, esses elementos, né? Por quê? Porque tudo que tem do lado de fora tem do lado de dentro. Então, toda a constituição da Terra é exatamente a mesma constituição do corpo humano, de toda a fisiologia. Ferro, magnésio, quartzo, nós temos quartzo na glândula pineal, nós temos vários minerais e minérios que tem do lado de fora, tem do lado de dentro, né? Então, nós somos feitos da mesma composição da natureza. E enquanto a natureza pulsa com toda a expansão da vida na macroesfera, nós pulsamos juntos na nossa microesfera aqui dentro do nosso ser. E quando a gente percebe que esse pulso ele se encontra, aí a gente tem uma grande descoberta, aí a gente percebe que é possível aprofundar em nós mesmos, e quanto mais para dentro, mais para fora. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o lado de fora e a gente consegue identificar todos esses sistemas, né? A gente começa a prestar atenção no centro do nosso ser e a gente percebe como a gente às vezes dá importância para outras coisas tão pequenininhas, tão ínfimas, quando tem um mundo e um local dentro de você que é uma pepita de ouro e que quando você descobre isso, ela passa a brilhar lindamente e você converge sua energia para aquilo que você de fato veio fazer aqui. Então, essa conexão mais profunda é o que eu chamo de autoconhecimento. E passando a estabelecer esse diálogo interno, essa conexão consigo, você começa a se aproximar cada vez mais do seu ser real, do seu ser genuíno. Porém, não é possível se conhecer ou se reconhecer sem fazer esse movimento, né? Nem que seja um recolhimento pequenininho, diário, alguns minutinhos por dia, apenas um momento de silêncio, né? Um silêncio interno, uma conversa franca com o seu coração. E nesse caso, conversar com o coração sem nenhuma metáfora, é de fato se conectar a esse pulsar que passa por você e a partir disso reconhecer e aprender a ouvir essa voz interna que fala apenas o que precisa ser dito e que mora dentro desse silêncio. E é nesse momento que você se dá a permissão de se conectar ao seu guia interno, a essa luz divina, essa centelha luminosa que existe dentro de cada um de nós, e aí ela poderá ser a bússola que vai te guiar
em direção à vida que você precisa percorrer. E uma vez ancorados nessa luz da sua alma, você vai ser capaz de construir um caminho em direção a si mesmo e uma ponte em direção ao seu propósito. E para chegar no autoconhecimento, para saber mais sobre esse ser integral, né, que mora dentro de cada um de nós, com as reais necessidades e com as reais capacidades, é fundamental esse exercício da conexão silenciosa. Sem esse movimento, eu diria que a porta da alma se mantém fechada. Então aqui nós fazemos esse exercício de abrir a porta da alma cada vez mais em direção a nós mesmos, né? E a gente sabe que aqui a consciência vai se dar por contrastes. Então a gente passa por algumas situações desagradáveis para depois perceber que outras situações podem ser muito agradáveis. Então nós sabemos o que é dia pelo fato dele acabar e chegar à noite. Nós sabemos que o céu é azul porque ele contrasta com o verde das montanhas e o branco das nuvens. Se fosse tudo azul, nós não saberíamos onde começa uma coisa e termina a outra. Sendo assim, quando a gente faz esse exercício, essa conexão com essa chama divina, a gente se coloca em contato com o nosso coração e após algum tempo de prática, a gente se sente em comunhão com a vida. Então, muitos entram em comunhão com a vida em alguns momentos pontuais de dor, né? A gente já comentou aqui que muitos que se aproximam da morte começam a olhar para a vida com medo de ir embora, pensando não ter aproveitado o que a vida oferece, ou ainda aqueles que ganham uma segunda chance. Por exemplo, aqueles que saem vivos de um grave acidente ou de uma situação desastrosa, e esses quando ficam parados na dor, né, por escolha, acabam ampliando o seu sofrimento, né? De contrapartida, aqueles que aceitam, né, olhar para a possibilidade, para a oportunidade, transcendem e vão para um lugar luminoso muito melhor, né? Então, cada um aqui provavelmente teve uma experiência assim. Eu tive a minha experiência assim, que foi a virada de chave da minha vida, e eu sou muito grata a essa oportunidade. E quando eu faço esse exercício que eu me conecto ao meu coração, me ocorre uma frase de um escritor judeu. O nome dele é Elie Wiesel. É isso, Elie Wiesel. Ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração e tem uma frase marcante dele que ele diz que o oposto da vida não é a morte e sim a indiferença. Ou seja, muitos estão vivos, porém indiferentes à vida. E isso é uma pena, porque parecem não se importar, né, com a vida, ou não ter um motivo para estarem na vida, não ter a presença da vida em si, como se não valorizassem, uma ausência do reconhecimento ou do potencial que nós temos e a oportunidade evolutiva que a vida nos traz, né? Ou seja, muitos passam a vida toda sem se conectar com o reconhecimento, com a presença da existência, né? Sem aceitarem a vida ao entrarem num corpo físico. Sim, de fato a dor existe e muitas vezes como um chamado para a vida, um chacoalhão, né? Para possibilidades de ser e crescer, um vir a ser e um vir a crescer e desenvolver. E a gente sabe que muitos fazem um movimento oposto, deixando de olhar para a vida por terem experienciado uma grande dor. Em contrapartida, a gente tem os que sofrem dores terríveis e depois percebem que olhando para a vida, se eles têm uma segunda chance, eles querem euforicamente regressar para essa vida, né? O caso desse autor que eu falei, que eu mencionei, ele tem um livro, para quem se interessar, o nome do livro é A Noite. Tem vários livros dele, mas esse eu acho que é o melhor e o mais forte. Ele descreve a passagem dele lá por Auschwitz e apesar dele ser o único sobrevivente da família dele, quando ele ganhou a liberdade e voltou para a vida, apesar de trazer severíssimas marcas de dor, ele compreendeu que a vida deveria ser agarrada como uma última esperança de ser melhor a cada dia. Melhor para ele, melhor para o próximo, melhor como um ser humano no mundo. Ele ganhou o Nobel da Paz em 86 e no discurso dele ele diz uma frase assim: eu sobrevivi ao inferno, mas agora eu pretendo levar ao mundo a mensagem oposta, uma oferta de paz. Então, como diria o estoico Marco Aurélio, que escrevia durante os intervalos entre uma guerra e outra, ele citava assim: a pior vingança para o teu inimigo
é não ser como ele. Então é exatamente disso que se trata. Se um fato causou dor, ficar parado olhando para aquela dor só vai aumentar esse sofrimento, né? Então, após um grande sofrimento, olhar para a vida é um resgate, é uma salvação, enquanto o indivíduo que fica ali parado na revolta acaba muitas vezes se desconectando ainda mais da vida. Sendo assim, quando a gente escolhe pela vida, quando a gente escolhe se conhecer e se conectar a nós mesmos, estar presentes para o que temos agora, ao prestarmos atenção que por detrás de toda a agitação mental, dos pensamentos borbulhantes, de todo o movimento e barulho que acontece do lado de fora, nós temos ali dentro de nós um tesouro grandioso, né? Nós temos um cerne, um centro, um eixo de energia, de sustentação conectado à grande fonte universal. A gente entende que é nesse lugar, no centro da nossa alma, que nós trouxemos um pergaminho com informações únicas para cada indivíduo, para cada um dos 7 bilhões de encarnados, e que somente você vai poder desvendar o que está escrito nesse pergaminho. E uma vez que esse pergaminho é aberto através dessa chave do autoconhecimento, você entra de frente e caminhando lado a lado com o fluxo da vida e do universo. Quando você chega nesse lugar, você percebe que o universo flui junto com você em bênçãos o tempo inteiro, nos guia e nos protege o tempo todo, está sempre a nosso favor, constantemente. Aí a gente começa a perceber essas bênçãos e a gente começa a reconhecer que tudo é uma oportunidade. Aí sim a gente se sente integrado à vida, conectado, presente, dentro do seu corpo. Vocês já prestaram atenção quantas pessoas que você conhece, falamos agora há pouco, que contabilizam as bênçãos diárias? Muito pelo contrário, né? A maior parte delas gosta de contabilizar lá o que não deu certo, as tragédias diárias, né? O dia a dia, às vezes, dificultado por alguns obstáculos pequenininhos. E ninguém observa no fim do dia quantas bênçãos ocorreram. Geralmente entendem assim, um encontro inesperado na hora do seu almoço com uma pessoa que você pensou tanto esses dias e que de repente você encontrou e o papo foi gostoso, ela te trouxe uma ideia de algo que você buscava uma resposta e aí você encontra essa pessoa, imagina, por coincidência no restaurante. Ah, foi apenas uma coincidência, né? Claro que não. Ou se de repente você se atrasa para o trabalho e quando você sai às pressas, nervoso, com pressa de chegar, percebe que instantes antes, enquanto você ainda estava atrasado em casa, mas você passa por um lugar que se você tivesse passado instantes antes, talvez você tivesse sofrido um acidente que acabou de acontecer ali. E por alguns segundinhos ou minutinhos você não estava naquele lugar. Você ainda estava em segurança no seu lar. Então, isso também parece uma coincidência, mas não é. Então a gente começa a perceber que essa manifestação do fluxo da vida vai agir a nosso favor o tempo inteiro, vai estar sempre do nosso lado. E quanto mais próximo desse centro, dessa energia, dessa luz, é quando a gente descobre que todas as forças e resoluções que nós pedimos a Deus, a espiritualidade, ao universo, tudo já está lá dentro de você. Né? E ao exercitar esse encontro consigo mesmo, você passa a enxergar isso, a sentir mais, observar mais, reconhecer os momentos certos para cada ação. E aí você ressoa junto com a sua alma, não importa em que momento você começou a perceber isso ou se ainda não começou a perceber isso. Tudo tem um momento certo para acontecer e isso faz parte de uma construção da jornada do nosso ser. Sendo assim, quando a gente começa a compreender que existe uma força divina, né, dentro do nosso coração e que ela pode ser ativada, é possível a gente se conectar a todo e qualquer tipo de cura ou resposta ou resolução que você busque, necessite ou precise, né? E aí a gente vai ter esse potencial ali bem à nossa frente, né? Vai ser quase que palpável ou talvez palpável. Então, pela história aí, filósofos, espiritualistas, estudiosos da mente humana, sempre falaram muito que nós temos um potencial realizador gigantesco e para a gente realizar as nossas capacidades e competências, a gente precisa escolher fazer isso. E essa escolha, ela vem por vontade. E vontade no sentido de algo maior, superior aos nossos desejos, vontade no sentido de reconhecer um chamado à realização. E é essa força que nos move
em direção ao nosso destino, propósito para desempenhar aquilo que trouxemos para manifestar no mundo. E sendo assim, estar na vida e escolher não olhar para ela é igual você decidir e conhecer um país muito distante, mas quando você chega lá, depois de uma longa viagem, de um alto investimento financeiro, você chegou, olhou para o hotel, se encantou com o hotel e não quis mais sair dele para nada. Você decide ficar dentro do hotel e passar os seus 20 dias de férias distraído dentro do hotel. Quando você percebe, já é hora de voltar para casa. Você nem lembra do nome da rua do hotel que se hospedou. Pois é, às vezes muitos passam pela vida dessa forma, né? Então, quando a gente escolhe por livre vontade fazer essa viagem, saindo de onde estávamos, para chegar aqui, adentrar um corpo físico, aceitar as experiências desse plano e uma vez aqui, evitar o movimento do autoconhecimento, é evitar e barrar o fluxo da vida, é evitar saber sua real identidade e o seu verdadeiro propósito. Então fica aqui a dica e o convite. Aproveite a sua viagem, aproveite tudo que você tem para buscar e colocar tudo que você trouxe a serviço de si e dos outros. É para isso que nós viemos. Então eu só posso desejar a cada um de vocês que façam uma excelente viagem e que por favor aproveitem a estadia.